Bem, vamos falar um pouquinho então aqui, Reni, enquanto o pessoal resolve a questão técnica aqui para a gente colocar o general, Vamos, tá? vamos conversando então. Eu queria primeiro te apresentar, nem todo mundo te conhece, né? O pessoal de São Bom, Paulo, você é bem conhecido, você fazia bastante comentário aí na televisão sobre parte internacional, mas assim, eu te conheço mais aqui como deputado estadual, destacado do uhum, estado de São Paulo, sei que você também aqui é pré-candidato a senador aqui no estado de São Paulo, e vi lá o teu currículo, vi que você é formado na American University, tem curso aí de relações internacionais e resolução de conflitos. Então, assim, se você puder falar 2 minutinhos, só explicar então as qualificações para a gente estar aqui conversando sobre tá essa bom, parte internacional. tá bom. Não, primeiro eu quero agradecer também pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com você. Vamos estar aí juntos lutando para melhorar o Brasil. Então, é uma honra, um prazer estar aqui com você, Sérgio. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua luta de querer ajudar o Brasil. Como você disse, essa é a minha área, Relações Internacionais. Eu fiz um mestrado em Resolução de Conflitos Internacionais e Paz Mundial nos Estados Unidos. Eu também fiz faculdade de Filosofia e Ciências Políticas. Eu sou professor de Relações Internacionais desde quando voltei para o Brasil. Hoje estou deputado estadual e, enfim, trabalhei no Conselho de Segurança da ONU, trabalhei na OEA, sempre lidando com conflitos internacionais. Então, essa é a minha área e aprendi um pouco vivenciando ali na prática e também estudando bastante, continuando estudando porque eu ainda dou aula desse assunto. E esses momentos que nós estamos vivendo hoje é um momento muito marcante, muito sério, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente está conectado e muitas pessoas estão se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver, né? A economia do mundo está interligada, uma ação num canto afeta a dinâmica de como os países vão se comportar e hoje o que a Rússia está fazendo, ela destrói as bases da fundação da paz internacional, da paz no mundo, da boa convivência entre os países. E por isso que eu estava até dizendo que eu acho que esse episódio ele é maior que o 11 de setembro. Ele é mais chocante, ele vai mais fundo até, porque nós estamos falando de uma grande potência nuclear com um projeto ambicioso, um projeto imperialista, repetindo o que já aconteceu na história, seja com o Império Russo, seja com a União Soviética, de dominar os outros países. E claro que Entendi. muito tem se falado aí da questão de, Ma- não, mas a Rússia está ameaçada. Ela pode se sentir ameaçada, mas a escolha de se juntar, né, aos outros países ali, dos países da Ucrânia, por exemplo, querer se juntar à União Europeia, é uma escolha voluntária, democrática. Eu acho que a gente tem que ter umas premissas aqui, né, Reni, para deixar bastante claro. A gente até tem essa história da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia se sentir um pouco intimidada em relação a isso, mas tem uma premissa aqui que a gente tem que não pode deixar de lado, que é o respeito à soberania dos países. E hoje você tem muito claramente a Rússia, né, o governo Putin, invadindo a Ucrânia, né, isso é uma clara violação do direito internacional. Isso está trazendo sofrimento lá para as pessoas. A gente está vendo as pessoas morrendo, soldados dos ambos os lados morrendo, mas a gente tem muito claramente uma agressão, né, de um país contra o outro. E isso nos entristece enormemente. Isso é algo assim que a gente tem que condenar. A gente pode até, acho que, discutir, mas por que isso aconteceu? E lamentar ali talvez alguma coisa da diplomacia tenha sido um erro, uma iniciativa talvez errada, não sei, da OTAN ou da própria Ucrânia, mas nada justifica a invasão de um país pelo outro, né? Eu acho que a gente pode partir dessa premissa, e acho que é a sua posição também, né? Não, estou totalmente de acordo. Você colocou o ponto central, né? O respeito à soberania dos países. O mundo e a ordem internacional estão fundamentada nisso. O que é soberania? O país determinar para onde ele quer ir e ter as suas fronteiras, o seu território respeitado, o seu povo respeitado, sem que um outro país invada, tire uma parte do território, queira dominar, queira ditar para onde o país vai. E por isso que eu acho que quando se entra na discussão de, não, a Rússia tinha justificativa, a justificativa que ela alega
a Ucrânia quer se juntar à OTAN ou à União Europeia. Essa decisão, ela é ucraniana, é o povo da Ucrânia, mais da maioria da população, 68% dos ucranianos hoje querem entrar na OTAN, ou queriam, agora mais ainda, depois dessa invasão do que está acontecendo. E por que eles queriam? Porque eles foram ocupados, dominados, controlados pelo Império Russo, pelo Império Soviético. Então, assim, não existiram movimentos de agressão contra a Rússia. E nada justifica, como você colocou muito bem, e esse é um princípio que o Brasil sempre defendeu, nada justifica o uso da força, nada justifica a violência. Eu acho que é aí que está o primeiro erro, né? E o Brasil sempre se posicionou com isso, e essa é a sua posição também, né, Sérgio? Claramente. E agora a gente tem uma situação, assim, que você colocou, é o início de uma nova ordem mundial, porque vamos voltar no tempo, né? Acho que a gente tem que explicar para o telespectador aqui o que aconteceu. Vamos voltar lá em 89, cai o Muro de Berlim e você tem a falência da União Soviética. E aqueles países todos, inclusive a Ucrânia, que compunham a União Soviética, começam paulatinamente a se desgarrar, né? A declarar a independência. Tem ali os países bálticos, tem a própria Ucrânia, e isso leva a um certo enfraquecimento, evidentemente, da Rússia, né? Porque antes era o Estado-nação mais poderoso ali da União Soviética. Isso gera um certo ressentimento também, né? Porque tinha um pouquinho aquela visão, o Império Soviético, a Rússia, a União Soviética como uma superpotência, ela entra num ciclo econômico ruim e de repente, ainda existe essa mítica, talvez, um pouco esse desejo de voltar a ter uma superpotência, pelo menos os mesmos... A Rússia é uma superpotência, sem dúvida, em matéria nuclear, em matéria militar, mas em economia ela não é... Não mais, né? Não é um dos grandes destaques da economia mundial. Será que tudo isso que aconteceu gerou um certo ressentimento que possa explicar também, não justificar, né, mas explicar esse momento que a gente vive hoje aqui, Eni? Eu acho que sim, acho que tem um ressentimento e acho que essa distinção é muito importante que você colocou. Explicar, não justificar, né? Então, existe sim o ressentimento, existem laços históricos, laços culturais, existem questões verdadeiramente geopolíticas, eu falo disso, ensino, dou aula sobre geopolítica. A geopolítica, ela mistura a geografia, o território, o tabuleiro do jogo e como que você se comporta dentro desse tabuleiro. E claro que esses países próximos ali, do centro, do coração, da capital russa, que é a Bielorrússia, a Ucrânia, Cazaquistão, são países estratégicos para os russos, porque estão muito próximos do seu território, sem nenhuma grande barreira natural, de fácil acesso. Então, do ponto de vista russo, eles olham para essa realidade com temor, e historicamente já foram invadidos por os franceses, alemães, já sofreram ataques. Então, eles têm uma cautela, têm um ressentimento e uma preocupação. Agora, a preocupação do outro lado, e a gente não pode deixar de mencionar, também é muito grande, porque esses outros países sofreram com essa ambição histórica, seja do Império Russo, seja da União Soviética. E eles tentam se resguardar e se proteger. A gente viu vários desses países que abandonaram, são as ex-repúblicas soviéticas, abandonaram a União Soviética, se juntando à União Europeia, à OTAN, como uma forma de prosperar e uma forma de encontrar um outro modelo político de organização. Não autoritário, não ditatorial, democrático, com prosperidade. E a União Europeia trouxe isso para eles. E a OTAN traz a garantia que não serão atacados, invadidos novamente, como, por exemplo, a Polônia, que é um país que se juntou aos dois e está vendo prosperidade e está vendo mais segurança. Hoje, nesse momento, a Polônia está muito assustada. Os países bálticos, como você citou também estão bastante preocupados, estão morrendo de medo, né? O que vai acontecer? Será que eu sou o próximo? Será que a Rússia vai parar na Ucrânia?
E hoje a gente não sabe também se ela vai parar ou se ela vai continuar. Os russos deram uma ameaça recentemente, anteontem, a Finlândia e a Suécia, Sim. dizendo que se eles ousarem se juntar, eles vão sofrer consequências. Outra situação que a gente tem aqui, Reni, que a gente tem que voltar um pouco ao relógio, a Ucrânia, ela participou de um acordo, salvo engano, ali foi em 1999, não sei muito bem a data, na qual ela aceitou aderir àquele tratado de não proliferação de armas nucleares, e houve um acordo que os países iriam respeitar a soberania dela. E isso acabou, no fundo, deixando ela sem armas nucleares, e isso, de certa maneira, também acaba, vamos dizer assim, possibilitando essa invasão de agora. Esse episódio você pode relatar para nós aí? Posso. É muito interessante isso, que mostra um pouco da dinâmica da política internacional, onde muitas vezes acordos não são cumpridos, não são respeitados, né? Então, o que a gente assistiu naquele momento é que, com a ruptura, com o fim da União Soviética, o arsenal nuclear soviético estava espalhado em várias das ex-repúblicas, dentre elas a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão, que se tornaram países independentes. E aí eles ficaram com bombas atômicas. Aí o mundo se juntou e falou, olha, nós não queremos que vocês tenham bombas atômicas, vamos devolver isso. E a Bielorrússia e o Cazaquistão até que falaram, tá bom, tudo bem. Já a Ucrânia foi mais resistente, porque ela já tinha medo e incômodo da agressividade ou de uma reação russa lá na frente. Mas aí eles sentaram na mesa, assinaram um memorando, e esse memorando dizia o seguinte, a Ucrânia devolveria suas bombas atômicas em troca de uma garantia dos russos que eles não invadiriam ou respeitariam a integridade territorial e a soberania do país. O que aconteceu? A Ucrânia devolveu as bombas atômicas e hoje a Rússia está com um exército inteiro invadindo, tentando dominar o país inteiro, atacando as grandes cidades, a capital, Kiev. E não só isso, em 2014 a Crimeia, que era um território que fazia parte da Ucrânia, foi anexado e também começaram todas as batalhas no leste da Ucrânia, com movimentos separatistas financiados e apoiados pela Rússia. Então, tudo isso fez parte e mostra um pouco para a gente que, às vezes, contratos não são respeitados, né, nas relações internacionais, tratados não são respeitados, e que, tipo, uma bomba atômica faz diferença no comportamento dos outros países. Com certeza. E, Reni, outro episódio aqui, eu até vou te fazer uma pergunta. Eu assisti esses tempos atrás aquele documentário Winter in Fire, que conta ali On Fire, né? Conta a revolução, que eles chamam a Revolução da Dignidade, em 2014 na Ucrânia. E eles tinham, o que eu vi ali naquele documentário, a Ucrânia querendo uma grande pressão popular para ela aderir à União Europeia, né? Para que ela fizesse um tratado de comércio com a União Europeia, que seria mais ou menos um primeiro passo para depois ela ir se aproximando e se tornar um membro efetivo. E aí o presidente da época é um presidente que discordava disso, é um presidente mais pró-Rússia, e há uma série ali daí de revoltas da população, eles ocupam aquela praça Maidan, né? Não sei se assim se pronuncia ou não. E, puxa, aquele documentário me impressionou muito, concorreu até ao Oscar de melhor documentário. E eles acabaram ainda depondo, né, o presidente pró-Rússia, e assume um novo presidente que volta de novo seus olhos ali para a União Europeia. Esse episódio também está na origem, a meu ver, dessa invasão agora. Não que justifique, evidentemente. É um povo se autodeterminando, mas naquele documentário já deu para ver muito a bravura, né, do povo ucraniano e o desejo deles, da maioria, de que eles se aproximassem mais da União Europeia do que ficassem ali com uma política mais voltada para a Rússia. Você assistiu esse documentário também? Assisti, muito bem lembrado, Moro. Esse documentário é muito interessante, ele conta muito bem esses detalhes desse momento aí, que começa a grande ruptura na Ucrânia.
E eu acho que dá para fazer uma comparação e uma analogia com isso, com uma discussão que a gente está tendo hoje, né? Todo mundo está falando, o que o Putin vai fazer? O Putin vai derrubar o governo da Ucrânia e botar um governo que ele queira, né? O aliado dele. Nós temos que lembrar que essa situação que acontece em 2014, o governo que ganhou a eleição era aliado do Putin, e aí se recusou, né, como você contou, a se aproximar da União Europeia, a população vai às ruas para protestar e infeliz ou insatisfeita, né, com aquilo que estava acontecendo, e derrubam o Yanukovych, que era esse presidente aliado do Putin. Então, aqueles que estão dizendo assim, o Putin só precisa derrubar o governo de hoje e colocar um novo, a população não vai aceitar. E como você colocou muito bem, a bravura e a resistência da população naquele momento já mostra que se o Putin tentar colocar um governo dele sem o uso de força, né, sem ele manter as suas tropas, lá, os seus soldados protegendo esse governo não vai se sustentar. Não tem como, porque a população vai lá e vai lutar de novo. O Euromaidan, né, que é esse movimento todo de protestos, derrubou um presidente que tinha sido eleito. Imagina um presidente que é colocado à força pelo Putin ou pela Rússia. Ele não vai se sustentar lá. Esse documentário nos ajuda a entender possibilidades do desdobramento desse cenário que nós estamos assistindo hoje. E essa é uma das possíveis explicações. Se lá atrás ele não se sustentou, imagina agora, só se o Putin manter soldados lá dentro. E aí a gente entra numa outra discussão que seria, como é que se mantém ocupando um país desse tamanho para sempre? Fala, não, agora aqui a Rússia, eu domino, eu comando. Vai ter muita resistência do povo ucraniano, já estão resistindo. O presidente da Ucrânia está lá bravamente dizendo, eu não vou embora, eu preciso de munição, eu preciso de ajuda para lutar, eu não preciso de plano de fuga. Mas, Reni, tem uma situação que você está falando que eu acho que é muito importante, porque, assim, esses regimes de força, né, eles não se sustentam, eles podem até durar muito tempo, isso que a história nos ensina, né? Então, o que a gente tem visto, assim, uma resistência heróica ali do povo da Ucrânia, e, assim, vamos deixar bem claro, ninguém tem nada contra a Rússia, né? Eu acho que nós temos que ter uma política com o Brasil de ser amigo de todo mundo, bom vizinho de todo mundo. A gente tem que manter relações comerciais, a gente tem que manter relações diplomáticas. E aqui não é condenar o povo russo, não. O povo russo é maravilhoso, né? Eles são heróis também, foram heróis lá na Segunda Guerra, em vários aspectos. Mas hoje você tem uma situação objetiva que é uma invasão, tá, do exército russo na Ucrânia, que a gente não tem como não deixar de condenar. Agora, se ainda que eles ganhem, né, o povo ucraniano está lá resistindo. Acho que é muito cedo você falar em qualquer espécie de vitória. Mas é uma vitória com prazo contado, com tempo contado, porque você não consegue impor a força a um povo, né, um governo, pelo menos duradouro, contra a vontade daquela população. A gente viu isso na dominação que teve de um país pelo outro, lá na Segunda Guerra Mundial, depois depois da Segunda Guerra Mundial, da Cortina de Ferro. E isso não tem como ter uma longa duração. Tem uma longa duração, até que teve ali o período pós-Segunda Guerra, mas ainda assim chegou um momento que aquilo caducou, né? É impossível. Então a Ucrânia, 42 milhões ali de habitantes, como é que você vai controlar a população desse país? A força, mediante opressão, é isso? Será que a Rússia está disposta a fazer? Eu acho que não. Isso é uma coisa ruim para todo mundo, né? Para a ordem mundial também. A gente já viu isso em outros países, não dá certo. O Afeganistão, num contexto totalmente diferente, por exemplo. A gente teve lá também a guerra do Vietnã. Não tem como dar certo isso. Ainda que haja uma vitória espero que não haja, evidentemente, é muito cedo para falar isso. Ainda que haja uma vitória do exército russo contra a Ucrânia, isso não tem como perdurar. Não, eu acho que você está certíssimo, Sérgio. Realmente é impossível da gente, de um sistema da força se sustentar, ainda mais quando a população não quer, né? Ela vai resistir, vai lutar. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante que nós devemos esclarecer quando a gente começa a falar de política externa, a posição do Brasil no mundo, que o Brasil
tem que saber separar as questões comerciais, de negócios, das questões de valores e princípios, né, e de política externa nossa. Então, como você colocou bem, o Brasil ele precisa fazer negócio com todo mundo. E claro, mas ele também tem que se posicionar, né, e você tem dito isso inúmeras vezes, quando nós temos situações que elas ferem princípios básicos, elas ferem coisas básicas da ordem, da sobrevivência, do respeito à paz e da democracia. E uma invasão a um outro país soberano, sem um motivo plausível, ela não faz sentido. E eu acho que você tem sinalizado isso, né? A gente precisa saber essa hora de se posicionar. Eu acho que você tem essa visão e, assim, puder colocar um pouco mais para todo mundo aqui, entender como que você enxerga a nossa política externa em situações como essa. Acho que é um ponto importante. Com certeza. Olha, eu acredito no seguinte, a prosperidade do Brasil, tá? O sucesso do Brasil não depende do fracasso de nenhum outro país, seja dos nossos vizinhos ou seja dos países mais distantes. A gente tem que ter uma política de boa vizinhança com todo mundo, tá? Isso é importante para a gente poder fomentar o nosso comércio, atrair investimento, isso é essencial. Agora, a gente também tem que ter uma política internacional, respeitando, evidentemente, a soberania dos outros países, mas defendendo alguns princípios básicos, né? Direitos humanos, preservação do meio ambiente, o combate à corrupção tem sido algo crescente aqui. Mas a grande ideia, o mote principal, e infelizmente a gente não tem visto isso nos últimos 20 anos, é a gente não deixar ideologia nos guiar. Cada povo tem direito à sua autodeterminação. Então, né, eles têm que decidir como é que eles vão se governar. E ali, é claro que a gente quer fazer comércio, porque isso é importante para o Brasil, isso é importante para os nossos parceiros, mas tem um ponto que você disse ali e tem fundamental razão. Tem algumas coisas que a gente não pode se abdicar de se posicionar. Então, hoje, quando você tem um país invadindo o outro, é imprescindível que o Brasil tome uma posição clara. E quem fala pelo Brasil nesse assunto, aí eu concordo, é o presidente da República. Então, não adianta o Itamaraty se posicionar, né? Não adianta o fulano X se posicionar, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Eu acho que tem que se posicionar. Eu me posicionei, inclusive. Eu quis colocar a minha posição. Você se posicionou. Agora, pelo Brasil, fala o presidente da República. Então, ele precisa, sim, se posicionar claramente em repúdio a essa invasão e em favor da soberania da Ucrânia, né? E atento até ao sofrimento do povo ucraniano. A gente tem uma comunidade ucraniana no Brasil, mais de 600 mil pessoas de origem ucraniana, muitas delas, inclusive, ali no Paraná, né, da onde eu venho, que estão estarrecidas, preocupadas, porque têm vínculos lá com a Ucrânia. Nós hoje estamos também, né? Nós temos essa preocupação humanitária, estamos vendo essas cenas tristes, mas o fato é que eles ainda um pouco mais, porque eles têm uma ligação de origem, ligação de parentesco com muita gente que está lá. Então precisa ter uma posição clara do presidente da República a esse respeito. Eu não vi essa posição. E ela ainda é mais essencial num contexto que a gente sabe que Bolsonaro viajou na Rússia recentemente, pelas razões lá que ele declarou. Eu não vi lá muito resultado naquela viagem, resultado comercial. Pelo menos nada foi divulgado de muito concreto. Mas ainda assim ele até cometeu gafes verbais, dizendo que era solidário à Rússia, num contexto em que a Rússia já estava ameaçando invadir a Ucrânia. Então era importante, né, para a gente se posicionar. Claro que o comércio é importante, a gente tem que ficar de bem com todos os países, né, não tem que ficar comprando briga à toa, mas a gente precisa se posicionar naquelas coisas que são fundamentais e respeitar a soberania. E você tem compaixão por um povo ucraniano que hoje sofre, né, os efeitos de uma guerra, e a gente tem visto isso com muita tristeza, isso é fundamental. Então, é muito importante ouvir isso de você, né, porque eu concordo, quem tem que se posicionar nesse momento
é sim o presidente, é o líder máximo. E o Brasil está esperando, os brasileiros querem saber. Eu recebo, você deve estar recebendo milhões de mensagens, eu também, todo mundo falando. Mas e aí, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil precisa se posicionar. Está sendo muito claro, categórico, é uma situação, é uma grande crise, o mundo inteiro está posicionado. E sabe uma coisa, Moro, que umas pessoas que você escuta uns comentários assim, eu tenho escutado bastante disso, e aí queria ouvir como que você lidaria com essa situação até, que eu acho que é curiosidade das pessoas, né? Que falam o seguinte, olha, mas já estava agendado a viagem, já tinha sido agendado, e aí, vai fazer essa desfeita para o Putin? A Rússia tem produtos importantes para a agricultura brasileira e tal, como é que a gente lida com uma situação assim? Como que pode ser a posição do Brasil numa situação dessa? Olha, comércio é fundamental, entendeu? Mas tem questões de princípios que a gente tem que seguir. Então, invadir um outro país, a soberania de outro país que está sendo violada, e pensa assim, um dia pode ser a sua. Então, precisa ter uma solidariedade internacional de respeito à soberania dos povos, autodeterminação. Então, nesse momento, você tem que sopesar o que é mais importante. Tá? E a questão do comércio, você resolve de alguma outra maneira. Você tem que contornar isso aí, você tem que buscar outra forma de resolver, produção interna, de alguma forma, procurar a fonte do produto em algum outro local. Mas você não pode ficar refém, né, da questão comercial e deixar se posicionar nesses pontos que são fundamentais, guardadas as devidas proporções, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, o Brasil não tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial, né, que a gente entrou no lado dos aliados, para não prejudicar o comércio com a Alemanha nazista. Guardadas as devidas proporções, pessoal. Né? Não estou falando aqui que uma coisa é igual que a outra. Claro. Mas, guardadas as devidas proporções, tem momentos que você tem que deixar, você tem que pôr uma posição clara aonde você se posiciona, certo? E acho que tem um ponto, né, nessa história de, mas então já estava marcado. Tá bom. Aí, como você colocou, as falas têm que ser muito mais cuidadosas, mas, claro, não me parece que o presidente estava preocupado em ser cuidadoso com a fala. Ao contrário, ele estava querendo sinalizar algum tipo de proximidade. E aí, além do elemento que você trouxe, Moro, que é tão importante, que é a ideia da nossa política externa não ser ideológica, né, ela ser pragmática, defendendo os interesses nacionais, e nós assistimos uma política externa ideológica, tanto do lado do Lula, né, e aí situações estranhas como essa, quando o Lula se aproxima do Ahmadinejad no Irã, com um programa nuclear, um país que claramente não cumpre várias das regras internacionais, e aí agora o Bolsonaro também flertando desse jeito, muito mais por questões ideológicas. E além da separação da ideologia e a gente seguir o pragmatismo, acho que tem um outro elemento que está em jogo nessa história, e que você reconhece, a gente já conversou sobre isso, que é a questão do personalismo. Essa proximidade não é uma relação pessoal do presidente da República com o outro. Claro que você se dá bem com outro líder de outro país pode facilitar a aproximação, mas essa aproximação de países ela não pode ser fundamentada e baseada no que você gosta, admira nesse outro líder ou o que você quer estar perto dele. Então não é o Bolsonaro com o Putin, não é esse o laço, não é o Bolsonaro com o Trump, é o Brasil com os Estados Unidos, é o Brasil com a Rússia. Como que a gente se coloca numa situação onde nós temos que manter as nossas relações? É importante, queremos continuar fazendo negócios com a Rússia, mas não queremos dar impressão e nem se aproximar e estar do lado chancelando uma coisa que fere todos os princípios básicos de respeito entre as nações. E aí, uma das soluções seria o Bolsonaro ter saído de lá e ido visitar o presidente da Ucrânia e mostrar um equilíbrio, uma reciprocidade, naquele início, uma neutralidade. Hoje já não dá mais para ser neutro, porque a gente já viu quem é o agressor e o que está acontecendo. Mas, Reni, eu acho que o pior dessa história toda foi aquela nota do PT culpando os Estados Unidos, né? Aquela foi a campeã, né? Quer dizer, um país invade o outro. Ao invés do PT criticar,
e defender a soberania da Ucrânia, né, e criticar a Rússia nesse ponto, como disse, nada contra a Rússia, mas a invasão não tem como você não deixar de condenar. Ao invés de fazer isso, eles entraram naquela espiral, aquela maluquice deles de antigas. Tudo é culpa dos Estados Unidos, do Tio Sam, do imperialismo norte-americano, tudo é uma teoria da conspiração de dominação mundial. E eles odeiam os Estados Unidos, né? Acho engraçado isso, né? Engraçado não, achei trágico. Mas hoje você vê nem Bolsonaro, nem o PT condenando claramente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nem o assessor lá, o assessor de assuntos internacionais, o Celso Amorim do Lula, dando uma declaração clara nesse sentido, e nem o Lula. Eu vi a declaração do Lula questionando a guerra. Eu sou contra a guerra. Agora que um país invade o outro, não adianta você falar que é contra a guerra. Você tem que falar que é contra a invasão. Porque você tem claramente alguém que provoca a guerra. E não vai culpar, pelo amor de Deus, a Ucrânia por conta da guerra de defender o país deles, né? E você sabe que nessa mesma linha, o curioso que o PT, claro, né, com 2 pesos, 2 medidas, o Lula também... Mas pior ainda é que esse é um padrão dessa esquerda, né, ou desse posicionamento político que a gente está vendo, até vindo de outros países. Por exemplo, Maduro, na Venezuela, também exaltou e elogiou. E outros países posicionados mais à esquerda também não contestando, não falando nada. E é isso que eu acho que é o problema, né? A gente não pode ter uma política externa baseada em ideologia, como você colocou. Seja a ideologia populista da esquerda ou seja a ideologia populista da direita. A gente precisa olhar para as questões claras, objetivas, qual é o posicionamento do Brasil, até onde a gente conversa com todo mundo, até onde a gente toma lado. O Brasil tem que tomar lado. Nessa situação de hoje, está claro qual é o lado democrático, é o lado dos direitos humanos, é o lado da liberdade, que é um pouco do que você já citou aí muito bem. Eu acho que... Eu acho muito complicado isso, né? Eu espero, do Maduro a gente espera qualquer coisa. Eu acho que é algo assim absolutamente normal a gente ver esse tipo de comportamento, né? Agora, do nosso Brasil, que a gente pode cobrar realmente algo coerente, não tem como a gente justificar esse comportamento do governo brasileiro. O Itamaraty, até ontem, eu vi lá que votou a favor da resolução da ONU para condenar o ataque. Mas, assim, quem fala, quem é a voz visível do país, é o presidente da República. Nisso até ele está certo. Eu vi lá que o vice-presidente Mourão fez a crítica, né, e o presidente falou que ele não tinha nada que falar com isso. Está certo não dizer que ele que devia falar, né? O vice-presidente Mourão falou que o presidente deveria ter falado já. Isso. Agora, a gente como cidadão, porque não é a posição do brasileiro, eu duvido que a gente encontre um brasileiro, se a gente fazer uma pesquisa aqui, eu duvido que a gente vai encontrar um brasileiro que seja a favor dessa invasão e que não seja solidário ao povo ucraniano. E como é que o presidente da República, né, ele não adota essa posição, né? E você sabe que essa situação, ela fere os princípios e a história da diplomacia brasileira. O Brasil é um dos países que mais se posiciona sempre à não intervenção, ao respeito da soberania, à independência dos países, da integridade das fronteiras. Essa história da nossa política externa, essa tradição do Brasil. O Brasil é um país pacífico nas relações internacionais. Aqui dentro, você sabe muito bem, combateu e combate o crime, sabe que nós temos muitos problemas, mais para fora o Brasil é pacífico e não faz sentido, é incoerente com a nossa tradição, é incoerente com a maneira como a gente conduz o nosso comportamento na política internacional. Ainda bem, né, que pelo menos no Conselho de Segurança, que o Brasil hoje ocupa um assento rotativo, a gente conseguiu votar condenando, mas não aconteceu nada, porque a Rússia tem poder de veto, então ela vetou, né, enfim, pediu que fosse sancionado qualquer coisa que criticasse ela. E essa é uma das dos grandes projetos da política externa brasileira,
está sentada no Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança ele cuida da paz e da segurança internacional. É o órgão de política internacional mais importante do mundo. E o Brasil é talvez um dos países, Sérgio, que mais sentou como membro rotativo. Inclusive, até quando foi criado o Conselho de Segurança, tem uma curiosidade, talvez muita gente não saiba disso, os americanos cogitaram dar um assento permanente para o Brasil. O único país que foi cogitado, além dos 5 que estão ali, que ganharam a guerra, foi o Brasil. E aí a Europa resistiu, os Estados Unidos acharam, o Departamento de Estado americano acharam que ia acabar criando um problema com os outros países da América Latina, tal, de língua espanhola, e no final das contas o Brasil não entrou. Mas esse é um dos grandes sonhos do Brasil de política externa, ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Mas não dá para ter isso se a gente não tiver uma política coerente com a seriedade do que é esse assunto, né? E acho que você enxerga também que o Brasil tem que estar lá, tem que participar mais dessas questões, né? Não, o que a gente tem que fazer, né? Vamos deixar bastante claro. Eu vou entrar nas perguntas aqui que os espectadores estão fazendo, tá? Sim, várias. Mas assim, antes disso, deixa eu só destacar aqui duas coisas. Tá? A gente está realmente com um problema técnico, não estou conseguindo aqui colocar o General Santos Cruz. Assumo toda a responsabilidade aqui, mas a gente vai compensar isso, vai fazer uma outra live. Vamos botar ele aqui para ele falar, porque é o seguinte, o Santos Cruz é um dos únicos generais brasileiros, acho que é o único até, tá, que comandou tropas da ONU em situação de combate real. Aí ele foi lá, ele foi indicado comandante dos capacetes azuis numa tropa de pacificação do Congo, que estava em guerra civil, e teve realmente que comandar ali um momento de guerra. Aí ele foi também comandante de tropas brasileiras lá no Haiti, tropas da ONU, né, que tinham também brasileiros, mas ali era uma tropa de pacificação. No Congo era pacificação, mas teve guerra mesmo, contra forças convencionais. Então ele tem uma grande experiência aí para ele nos passar. Eu vou ver se marca uma outra data, ver o que está aqui. Eu peço até desculpas aí para o espectador. Né? E é interessante também que ele foi adido na Rússia, então ele tem uma proximidade de tratar e lidar com os militares russos. Exatamente. E um expertise de descrever um pouco da questão operacional, militar, do que está acontecendo, né? Estão entrando nas cidades, como é que está sendo a resistência, como é que é um combate urbano. Tem uma riqueza ali de coisas que o general pode ajudar a explicar que todo mundo está tentando entender hoje em dia, né? É verdade. Mas a minha posição quanto a isso, viu? Assim, não é criticar nem Lula, nem Bolsonaro. Porque a gente tem que reposicionar o Brasil no mundo. Hoje o Brasil está meio como um patinho feio. Não condiz com a situação do Brasil, com esse tamanho de economia, com essa população maravilhosa e com o nosso potencial. Então o Brasil tem que voltar a ser um jogador relevante na comunidade internacional, em comércio, tem que ser uma liderança responsável em temas de direitos humanos, em temas de combate à corrupção, em temas relacionados também à mudança climática. A gente tem a maior floresta tropical do mundo, ao mesmo tempo a gente tem uma agropecuária pujante, a gente sabe que vai ter uma demanda crescente de alimentos do mundo, a gente consegue conciliar as duas coisas. Agora, nesses temas, né, o Brasil tem que se posicionar no lado certo. E aqui a gente gosta muito da Rússia, dos russos, um povo maravilhoso, mas tem uma situação na qual há uma invasão à Ucrânia com violação da soberania da Ucrânia. Se a situação fosse inversa, né, claro que seria insólita isso, mas se a situação fosse inversa, nós estaríamos criticando a Ucrânia. Agora, não pode realmente ter uma invasão com violação da soberania e com esse sofrimento ali da população ucraniana. Então a gente tem que se pronunciar claramente, e isso que deveria fazer o presidente da República, se pronunciar claramente em condenar. Não estou falando para o Brasil ir para a guerra, não, nada disso, não é para tanto, né? O Brasil não é uma situação dessa, ele está longe, inclusive, daquele cenário específico, mas o Brasil deveria se posicionar claramente contra a violação da soberania da Ucrânia, porque fere um princípio que a gente até tem um compromisso na nossa Constituição. Eu vou agora ver algumas perguntas aqui. Boa. Tá? Para a gente poder responder aqui um pouquinho ao nosso espectador. Então, olha, a primeira aqui do GB+. Moro, qual a postura o Brasil deve tomar em relação à situação na Ucrânia?
Essa eu acabei de responder, GB+. Eu falei aqui claramente, o Brasil tem que condenar a invasão da Ucrânia e ser solidário ao sofrimento do povo ucraniano, inclusive, se possível, disponibilizando, né, ajuda humanitária ali para a Ucrânia para enfrentar esse momento difícil. Né? O Brasil, é claro que não é um país europeu, não está ali no cenário desse conflito, mas o que nós poderíamos fazer é isso, e deixar de ter uma meia posição. Né? Porque ter uma meia posição num cenário como esse é basicamente você omitir-se em relação à invasão e a invasão da Ucrânia, a violação da soberania daquele país e do sofrimento da população. Tá? Outra pergunta aqui. Essa aqui, Reni, não sei se é para mim nem para você, porque é sobre economia. Mas pergunta aqui o JMUS1, qual o principal efeito que esse conflito tem na economia do nosso país? Olha, um deles é o efeito nas commodities de energia. Petróleo e gás estão subindo absurdamente e esse é um problema que o mundo inteiro está enfrentando e aqui no Brasil a inflação já está muito grande. Um aumento dos combustíveis vai afetar ainda mais a inflação, porque os combustíveis são um elemento muito importante, né, na cadeia aí de preços das coisas. Então, essa é a primeira coisa, vai mexer com o preço do combustível e vai mexer com a inflação no geral. Depois, a Rússia é um grande exportador de fertilizantes, o Brasil tem uma agricultura pujante, é um dos maiores produtores do mundo, e isso também temos que prestar atenção no que vai acontecer ali. Além disso, a Ucrânia também é um dos grandes produtores de grãos do mundo, e aí o preço dessas commodities deve subir, uma vez que o país está paralisado. A Ucrânia hoje ela não tem vida econômica, ela só tem tentativa de sobrevivência. O presidente declarou estado de emergência, colocou toda a população para lutar, inclusive os homens de 18 a 60 anos, alistamento obrigatório, não podem sair do país, está armando a população, então a atividade econômica da Ucrânia parou, e com isso os efeitos principalmente no setor agrícola da Ucrânia, vão ser impactados. E a Rússia também é o maior exportador de trigo do mundo. E vários países dependem desse trigo. Esse impacto econômico também, de uma certa maneira, vai afetar o mundo todo. Então, tem várias áreas aí, né? Existe uma instabilidade geral, um sentimento de preocupação. Quando a guerra acaba, até onde vai, o que vai acontecer, vai crescer, a China vai querer flertar com alguma postura agressiva? Não. Para quanto tempo a Ucrânia vai resistir? A Rússia vai continuar? Vai enviar mais soldados ainda? Todas essas questões estão em aberto e com isso o conflito vai se arrastando. E quanto mais se arrastar, mais incerteza e preocupação, e o mundo, do ponto de vista econômico, os investimentos vão secando, as pessoas vão ficando preocupadas. Isso tudo afeta o Brasil diretamente e indiretamente. Ô Reni, a gente sabe da importância do BRICS, né? O Brasil, Rússia ainda, Índia, a África do Sul e a China. No entanto, se o Brasil adotasse uma posição crítica, isso também não ia implicar no fim do BRICS. Né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para dizer o óbvio. Né? Qual que é a tua avaliação sobre isso aí? Acho que não teria um efeito maior. Eu acho que nessa parte da economia, até que você colocou, isso é interessante, porque com a guerra, o preço do fertilizante que o Brasil precisa para a agropecuária foi lá para cima. Né? Isso já vai prejudicar a nossa economia. E a Rússia vai ter dificuldade nessas exportações pelas sanções econômicas que ela está sofrendo. Então, teria sido muito mais sábio se o Brasil... Não que o Brasil tivesse todo esse poder dentro do mapa mundial, mas teria sido muito mais fácil se ele tivesse evitado, né? Vamos dizer, pelo menos tentado contribuir para que não houvesse essa guerra, para que não houvesse essa invasão, do que ele adotar aquela postura, em princípio, soando que era simpático, favorável à pretensão da Rússia, e agora se omitindo. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso. Não, certamente
Vou falar primeiro dos BRICS, né, que eu acho que esse é um tema importante, nem todo mundo tem uma compreensão do que os BRICS são. Os BRICS, eles nascem como uma aglomeração meio que solta, não é uma organização, não é um grupo coeso, são países com interesses diferentes, tamanhos diferentes, estágios de desenvolvimento diferentes. Para quem não sabe, estamos falando do Brasil, da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul, e esses países estão em situações e estágios de desenvolvimento diferentes. Então, a gente não consegue pegar os BRICS e transformar eles em algo coeso de política externa, que se um discorda do outro politicamente, as associações entre esses países acabam. Até porque as associações não são grandes coisas, né? Não existem grandes estruturas institucionalizadas dos BRICS. Você tem interesses diferentes. O Brasil poderíamos dizer que é o mais ocidentalizado, é o do Ocidente, mas o mais democrático também, e difere muito. A Índia está mais próxima da gente na questão política. Agora, China e Rússia também divergem em alguns interesses econômicos. Por exemplo, a China é um grande consumidor de commodities de energia e a Rússia é um grande exportador. Então, eu acho difícil a gente olhar para os BRICS como alguma coisa como um G20 ou como um G7. Não é isso. Os BRICS são uma aliança muito mais solta, sem um efeito tão prático. E o Brasil criticar ou se posicionar diferente de cada um dos BRICS não vai criar um problema para nós dentro dos BRICS. Não acho que a gente tenha que se preocupar com isso. A China, por um acaso, agora se aproximou da Rússia, mas nem sempre esteve perto. Aliás, nem todo mundo sabe, talvez, mas a China não reconhece a anexação que a Rússia fez da Crimeia em 2014. Né? A Crimeia é um pedaço do território da Ucrânia que foi tirado ali pela Rússia. Nem a China, que é dos BRICS, reconhece isso. Então, acho que não temos preocupação. O Brasil pode sim discordar, pode sim criticar. Isso não afeta a relação dos BRICS. Essas relações elas são muito mais bilaterais. Brasil e China entre si, Brasil e Rússia, Brasil e Índia, e não tanto o bloco unido formando uma forma ou alguma coisa coesa. Olha, Reni, o papo tá bom. Tá? Acho que a gente vai caminhando aqui para o final. Eu quero só dizer o seguinte: estou em débito com você, que espectador, que a gente teve um problema técnico aqui e não consegui colocar o Jornal Santos Cruz, mas eu vou fazer um outro, vou chamar. Tem uma coisa que eu tenho cobrado dele há muito tempo. Ele tem que contar essa história para nós do trabalho que ele fez no Congo, né? Da pacificação que ele fez no Congo. Como é que foi esse desafio? Eu queria ouvir ele também sobre essa questão da Ucrânia. Não só do que ele pensa, né, porque ele conhece ali a Rússia, mas também dessa parte das tropas, o que ele vê da parte militar. Eu acho que a gente caminha aqui para o final. Então, Reni, tem uma pergunta que foi apresentada aqui para nós, tá, que acho que é a pergunta que mais preocupa, né, hoje os brasileiros, fora a solidariedade que a gente está tendo aí com o povo da Ucrânia. Até destacar aqui, viu, gente, está tendo vários lugares que estão organizando manifestações em favor da Ucrânia e contra a invasão. Vai ter uma amanhã, tem um grupo, acho que é Brasil Consciente, que está marcando às 15 horas lá no Memorial da Ucrânia, em Curitiba. Tá? Pediram aqui para eu falar. Eu, infelizmente, não vou conseguir estar lá, porque eu não estou em Curitiba no momento, estou em viagem, tá? No Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, domingo às 15 horas, pelo menos até aqui uma informação. Mas a pergunta, Reni, que não quer calar, que é uma preocupação de todo mundo, a atual situação da Ucrânia, quem faz aqui é o Igor, tá? A atual situação da Ucrânia pode acabar gerando uma terceira guerra com o envolvimento do Brasil? Qual que é a tua opinião? Olha, eu acho que nós estamos longe de terceira guerra. A terceira guerra mundial, ela precisa envolver o mundo inteiro. E os países europeus e os Estados Unidos deixaram claro que não irão enviar soldados para a Ucrânia. Sem a participação desses, não tem como virar uma terceira guerra. Só vai acontecer isso se a Rússia não ficar satisfeita com a ocupação ou com a invasão da Ucrânia e partir para uma próxima ofensiva de um outro país. Aí sim,
eu acredito que os países europeus e os Estados Unidos vão mudar de postura e vão ter que reagir. Aí nós corremos um risco muito grande, porque estamos falando de grandes potências, grandes arsenais atômicos, né? Muitas bombas atômicas os dois lados têm, exércitos gigantes, aí é perigoso. Temos que olhar para isso e olhar também para a postura da China. Será que a China vai se manter com a política atual, ou ela vai olhar para a postura da Rússia e falar, olha, é uma oportunidade, eu também tenho as minhas reivindicações territoriais e vou... Não, mas aí Reni, eu vou discordar de você aqui, né? Vamos deixar a China está quietinha lá na dela, né? A gente tem essas excelentes relações comerciais com ela, é um país muito importante para nós, também os Estados Unidos. Sim. Então acho que a gente não deve seguir por aí, né? Porque não tem nenhum movimento nesse sentido, né? Então, assim, hoje é o momento, a questão da invasão realmente da Ucrânia, nossa preocupação, nossa condenação em relação ao movimento da Rússia. Eu acho que a gente deve deixar a China fora dessa história. Não. Só para deixar claro, eu não acho que ela está dentro dessa história. Eu acho que, enfim, ela não se movimentou, mas tem muita gente falando, tem muitos analistas preocupados que alguma coisa aconteça. Nós estamos falando de conjecturas, né? A pergunta é sobre o futuro. Será que haverá uma terceira guerra? E a resposta é no futuro. Não é nada que tenha alguma coisa iminente para todo mundo que está olhando para a gente e ouvindo aqui, não achar que estamos dizendo que isso vai acontecer. Não estamos dizendo que vai acontecer. Estamos olhando o cenário. Estamos até todo mundo rezando, não só pelo povo da Ucrânia, para que esse sofrimento possa cessar de alguma maneira, mas também para que não haja uma escalada militar. Eu sei que tem essas questões, especulações em relação à China, mas a gente tem que deixar claro que são especulações. Né? Então não tem nada de fato de concreto em relação a isso. Então, olha, eu vou despedir aqui do Reni, também dos espectadores. Eu agradeço a todos vocês, tá? Vamos começar a fazer mais desse tipo de comunicado, de live. Quero agradecer muito aqui a gentileza de todos vocês, tá? Que vieram participar, que mandaram perguntas, comentários. Eu acabei desligando o comentário aqui, gente, porque estava na cara do Reni aqui, ó. Aí me cobraram, coloca de novo aqui o comentário. Aí eu coloquei, né? Mas eu achei um pouco maldade, porque eu estou em cima, né? E eu estou cobrindo aqui o Reni. Não, mas é que as pessoas também ficam reclamando, bloqueia, porque começa a vir um monte de fala, você não consegue prestar atenção às vezes. Mas não, foi ótimo. Obrigado. Então tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Ó, gente, vou desligar mais uma vez o comentário aqui para vocês poderem ver o Reni inteiro aqui, ó, tá bom? Inclusive, nosso pré-candidato aqui ao Senado pelo Podemos, no estado de São Paulo, né, especialista em relações internacionais. Voltamos com vocês para falar. Vou trazer aqui o general Santos Cruz, né, peço desculpas aqui pelo ocorrido, mas vamos voltar a fazer isso aqui aí com o general para ele falar para nós também sobre a experiência dele e a opinião dele sobre a Ucrânia, tá bom? Olha, tenha uma boa noite, um bom carnaval e todos nós rezemos aí para o bem-estar do povo da Ucrânia e para que essas mortes de ambos os lados, né, diminuam. Sempre é muito triste esses episódios de guerra. Isso entristece a humanidade, entristece cada um de nós. É isso. Faço das suas palavras as minhas e agradeço todo mundo aí pela audiência, bastante gente participando, perguntando. Convido a todos que estão assistindo, que não conhecem, visitar o meu canal também no YouTube. Eu estou falando desse assunto direto, estou acompanhando um monte de live, discussões e notícias novas, trazendo aí para todo mundo. E obrigado, Sérgio, foi ótimo também saber e você contar um pouco das suas posições de política externa. O Brasil é um país que quer se inserir no mundo, o Brasil quer ter uma importância, uma relevância mundial e hoje a gente não está sendo reconhecido e a sua candidatura nos ajuda a trazer o Brasil de volta para essa situação de respeito. E muito importante as pessoas entenderem o que você pensa para o Brasil lá para fora. Não tem como uma grande nação, um grande país não estar bem posicionado no mundo. E é muito legal ver você com um entendimento amplo, histórico inclusive, de várias situações importantes para saber situar o nosso país onde nós temos que ir, colocar a gente nos eixos, no trilho certo,
O Brasil tem tudo para ter um papel de destaque no mundo. E a gente precisa de líderes que enxerguem, saibam, conheçam a história, olhem para o contexto, para o cenário e façam as distinções, como você colocou muito bem, que eu acho que esse é um dos pontos principais da nossa política externa, que é a distinção entre ideologia e pragmatismo focado no nosso interesse nacional. Obrigado, Sérgio. Com certeza, obrigado. Muito obrigado. Eu nem preciso desses óculos aqui para enxergar uma situação clara que o Brasil tem que se posicionar, tem que manter boas relações com todo mundo, mas tem que se posicionar quando tem um país que invade o outro e as pessoas estão sofrendo ali na Ucrânia. Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo, nossa solidariedade para o povo da Ucrânia e para a comunidade da Ucrânia aqui no Brasil. Tá? Esperamos que essa aprovação passe com o menor dano possível e que tudo dê certo e que a gente possa, o Brasil, reencontrar o seu rumo na comunidade internacional. Grande abraço. Abraço. Tchau, gente.